Eduardo Vanin, diretor da Agriinvest Commodities e também analista do Complexo Soja, já nos fazendo companhia nesta segunda-feira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Fala, Carla, beleza? Tudo certo, e contigo? Como é que está essa Curitiba? Gelada, 7 graus. É nada, eu vou pra aí então. Aqui tá 17, já tá calor. 17, pomba. Bem diferente. Eduardo Vanin, a gente está falando, a gente separou aqui um tema, né, para essa segunda-feira, que é a era das grandes distorções. E você apontava ali nos seus comentários ao longo da última semana para a gente discutir de forma mais aprofundada aqui no Bom Dia Agronegócio essa questão de como a China está olhando de fato para o Brasil, mantendo a concentração da sua demanda por soja por aqui, mas olhando também para a Argentina. As retenções voltam a subir ou voltam para os seus valores normais a partir de amanhã. Isso muda um pouco do jogo? Muda bastante. Era das grandes distorções. Eu até coloquei isso no meu LinkedIn, porque é muito verdade isso. Bom, nós temos duas coisas que têm jogado para essas distorções. Primeira é o dólar, muito fraco, e deve continuar caindo. Agora o Senado americano, os republicanos estão forçando, vamos dizer assim, para aprovar o BBB, e isso é baixista para o dólar, tá bom? Até os democratas estão falando assim, pomba, vocês estão fabricando aí uma matemática que está diferente da metodologia do Departamento de Contabilidade dos Estados Unidos. Enfim, o dólar caindo é uma grande distorção, acaba trazendo, junto com as retenções, o desconto. Então, traz uma soja argentina muito barata e o Brasil vai ficando caro. O farmer selling está devagar, fretes estão subindo e o dólar está caindo, tornando a nossa logística e a originação de soja e de milho também em dólar muito cara, tá bom? E aí, com esse farmer selling na Argentina estupendo, mais de 7 milhões de toneladas no mês de junho, recorde total para um mês. Só na sexta-feira, 700 mil toneladas. O Brasil, para ter uma ideia, em junho, não contando com hoje, até sexta-feira, né, não chegou a 6 milhões para a safra atual. E a Argentina, 7 mil, vai passar de 7 milhões e 200 por aí. Então, isso já é uma grande distorção. Imagina, a Argentina vendendo mais do que o Brasil. Vamos Pois é. lembrar, Brasil 170 milhões de produção e a Argentina 50. Então, veja, percentualmente, o junho na Argentina deu 17% da safra para um mês, tá bom? Então, realmente, o farmer selling na Argentina foi um colosso, já está aí perto dos quase 50%. Lembrando que a temporada deles começa em abril, portanto, foi aí, ó, abril, maio e junho, 3 meses só, já 50%. Então, é uma grande distorção a Argentina vender mais que o Brasil. É uma grande distorção o farelo tão barato que deu conta para exportar para a China. Nós vimos aí na mídia, né, falando, China buscando alternativas, que nada. É o seguinte, é o farelo extremamente barato, a ponto de chegar na China com frete incluso, tarifa de importação de 5%, o VAT, equivalente ao ICMS, de 9%, custos portuários, quer dizer, com tudo isso aí, chegou mais barato do que o farelo argentino, desculpa, o farelo chinês no mercado spot, tá bom? Quer dizer, foi essa oportunidade. E aí foram reportados 2 barcos. Importantíssima essa situação, a execução, para ver se vai dar tudo certo. E, enfim, é uma grande distorção. E a outra grande distorção é o Brasil ficando caro, a Argentina barateza. Em teoria, FOB, comparando o prêmio FOB Argentina, prêmio FOB Brasil, daria conta para trazer a soja argentina via navio, um barquinho aí, e até o Porto de Rio Grande para esmagamento ali. Nós temos 2 fábricas no Porto de Rio Grande, quer dizer, não teria o frete interno. Aí daria conta para trazer essa soja argentina e esmagar no Brasil. Veja só, grandes distorções trazidas pelo dólar muito fraco e pelas retenções que terminam hoje.
Vanim, quando a gente olha para esse cenário da Argentina vendendo mais que o Brasil, num intervalo de tempo, que imagina se o cidadão chegou aqui agora no Bom Dia Agronegócio, pegou só esse pedacinho do que a gente falou, pronto. Então, num período de tempo, vendeu mais que o Brasil. Isso já aconteceu em uma outra situação, isso já se deu em algum momento, e que sinal isso traz pro Brasil, para a comercialização brasileira, para a formação de preços e para o caminhar dos negócios, porque ainda a gente tem um volume considerável de soja para vender. Porém, no seu comentário no LinkedIn, você também faz essa ponderação. A China continua comprando soja no Brasil, deve continuar comprando, e se isso acontecer, o Brasil vai ficar sem soja. Como esses pontos todos se conectam? A Argentina já vendeu mais que o Brasil, se você comparar um mês. Foi o mês de agosto de 2022. Uhum. Lembrando lá naquela época, o governo argentino, para incentivar as vendas de soja, mas não era ainda o Milei, veio lá com o soy dólar. Aí o mês de agosto foi parrudo, assim, em termos de venda. E o Brasil, em agosto, normalmente já menos soja, vai ter também um farmer selling mais devagar. 2022 também foi um ano de quebra no Brasil, portanto, o farmer selling já foi menor. Já tivemos, mas não numa situação como essa, para junho, que o Brasil ainda precisa vender bastante. O Brasil está vendendo muito pouco. O mês de maio foi mais devagar do que os últimos 2 anos, e agora o mês de junho também. Segundo mês seguido que o nosso farmer selling está mais lento do que os anos anteriores. Mais lento que o 24 e mais lento que o 23. Temos bastante soja para vender ainda, como você falou. Porém, mantendo a tarifa de 10% sobre a soja americana, chinês não tem saída a não ser comprar aqui as crushers privadas. E os nossos prêmios vão subindo cada vez mais, tá bom? Tanto no FOB quanto no destino também. E é isso aí. Então, como é que tudo isso se conecta? O Brasil vai ficando, a tendência é ficar mais caro, aí nós temos o B15, que veio agora, antes até do esperado, vai a partir já de agosto. As indústrias estavam um pouco cobertas, porque a margem era horrível e continua ruim. E agora tem que cobrir ainda um pedaço do agosto, precisa cobrir o setembro e outubro. Grande disputa por soja, tá bom? Safra velha. E mantendo todo esse cenário, 10% de tarifa sobre a soja americana e aumento do esmagamento, quer dizer, aumento do mandatório do biodiesel, a tendência é maior disputa por soja. Vani, então quem segurou soja para vender nesse segundo semestre pode encontrar um cenário próspero ou de oportunidades. Porém, vou engatar uma pergunta junto. Qual tem que ser a estratégia do produtor que tem soja 24 a 25 para comercializar e quer aproveitar esse momento e pode aproveitar esse momento onde pode haver uma disputa mais intensa, portanto, por soja aqui no país? Olha, tem que ficar atento a duas coisas. Negociações China e Estados Unidos, vão lá, se tirar os 10%, muda o jogo, porque a soja americana já é mais barata que a nossa, posto China, sem a tarifa de 10%, tá bom? Vale mais a pena comprar nos Estados Unidos do que comprar no Brasil. Comparando setembro com setembro, outubro com outubro, nem se fala. É isso aí. Quer dizer, tem que ficar atento a esse noticiário, essa possibilidade. O outro ponto é a indústria brasileira. Mesmo com o aumento do mandatório, não vai dar margem. Vai ser bem difícil, porque o farelo está muito, muito, muito baixo e a soja ficando cara. O óleo teria que subir demais para compensar isso aí. Só que a paridade de importação do diesel já está abaixo do preço do diesel nacional, 40 centavos por litro, segundo a Abicom. Quer dizer, o biodiesel já está mais caro que o diesel, o óleo de soja já está muito acima da paridade de exportação, e isso só vai piorar. Então, eu acho que assim, é muito difícil ver o óleo de soja subindo muito mais ainda no mercado interno. E, quer dizer, para compensar o farelo baixo demais e uma soja que está encarecendo, o óleo teria que subir muito. Eu não acredito muito nessa possibilidade. E aí nós podemos ter uma indústria nacional reduzindo o esmagamento. Isso no meu cenário, é provável que isso vai acontecer. Tem que ficar atento às duas coisas. Agora, se o produtor vai carregar, e eu acho que tem uma boa chance de preços melhores,
tem que buscar aí venda do bushel, pelo menos. Aí você vai carregar a soja e vai estar vendido em Chicago. Por exemplo, essa semana que passou, deu muito certo essa estratégia. Porque Chicago caiu aí os seus 40 centavos ou mais, e a soja em reais, apesar do câmbio baixo, ela subiu de novo. Quer dizer, o basis da soja, safra velha, está subindo. Vanin, como é que nós temos que entender essa relação China-Estados Unidos impactando nessa dinâmica toda do comércio global de soja? Eu te pergunto isso porque alguns meses ou semanas, enfim, não importa, nas nossas últimas entrevistas, nós falávamos sobre essa possibilidade do Brasil ter que racionar essa soja justamente por conta desse cenário que nós estamos discutindo agora, essa era das grandes distorções, como você titulou esse momento que o comércio global tá vivendo agora. Mas você falava também sobre essa necessidade de entender o programa americano, como ele ia se dar. Nós destacamos há poucas semanas justamente isso, o quanto os Estados Unidos tinham vendido tão pouquinho da safra 25-26 e como a China precisava em algum momento olhar para a soja americana. Firmaram um acordo chineses e americanos, nada muito falando de agronegócio, diferente do governo Trump 1, onde os produtos agrícolas estavam ali no coração do acordo. Dessa vez, nessa primeira fase, não foi isso que se viu. O quanto a China vai precisar olhar efetivamente para os Estados Unidos e o quanto ela não fazer isso pesa sobre os valores da Bolsa de Chicago ainda, impactam em preços menores para o produtor do Brasil. Bom, isso ao mesmo tempo, é muito importante, mas é bem difícil quantificar. Quando você tira da equação o mercado, porque com 10% de tarifa, a China impede que as crushers privadas comprem soja americana. Impedem. Soja americana teria que estar com um enorme desconto em relação ao Brasil. Meu cálculo, $1,30 por bushel, pelo menos. Isso não vai acontecer para valer a pena comprar soja americana, fazer sentido. Quando você impede o mercado de atuar normalmente, aí fica difícil traçar os cenários. Porém, a China, via estatais, deve comprar, e a minha conta era entre 15 e 20 milhões de toneladas. Não precisaria mais do que isso para manter o estoque americano razoavelmente mais apertado do que essa temporada. Agora, comprando mais soja da Argentina e do Uruguai, porque o Uruguai foi incluso esse ano, não era. Já era aprovado, mas não tinha saído nada ainda. Agora começou a sair. Então, Argentina mais Uruguai já venderam quase 8 milhões de toneladas. E imagino que grande parte disso é para reserva. Tá bom? Com um grande desconto em relação ao Brasil, por exemplo. Em alguns momentos vimos 50, 60 centavos por bushel, o que é um super desconto. Então isso dá um pouco mais de tempo, porque agora venderam soja para junho, julho, agosto, setembro. China hoje abriu um tender de compra para 4 navios, a Sinogreen, 2 de setembro, 1 outubro, 1 novembro e 1 dezembro. Aliás, tem 5, né? Não, são 4, 2 mais 1 mais 1. Só que já pega novembro e dezembro, que daí já é pleno programa americano. Mas isso mostra como a China está ganhando um pouco mais de tempo e aí não precisa entrar igual entra normalmente nos anos anteriores, já comprando em junho, julho, agosto para a safra nova americana, embarque a partir aí de setembro. Esse ano está atrasado. Por exemplo, o mês de junho passou. O ano passado a China já tinha comprado nos Estados Unidos 14 barcos para a safra nova. E nesse junho, Ling, para quem não sabe falar, é Zelo, tá bom? Não comprou nada. Para a safra nova americana, zero até agora. Então vai ganhando um pouco de tempo. Ganhando mais tempo e comprando mais aqui da América do Sul, Argentina e Uruguai, vai potencialmente diminuindo esse tamanho do volume de compras que ela precisa fazer até a safra brasileira novamente. Então, é um abacaxi, tá bom? Para os Estados Unidos. Como é que impacta o Brasil? Horas. Pior cenário é assim.
bushel caiu, o bushel, em março, chegou a bater 11. Aí, pá, já veio para baixo. Prêmio compensou, prêmio safra nova, tá bom? Compensou essa queda? Não. Compensou um tiquinho. E se o Brasil plantar dentro da janela normal, que já é começar a partir de setembro e o grosso ali na primeira quinzena de outubro, com um aumento de safra, os prêmios não vão conseguir compensar uma queda maior em Chicago se não andar com o programa americano de exportação. Então, é um abacaxi para nós, para a safra nova. Preço baixo em dólar, preço baixo em reais. Perigo, perigo para nós. Eu te perguntei isso porque nós vínhamos falando sobre isso, ouvimos falando, né, sobre isso já há algumas semanas, justamente porque parece que com toda a concentração da demanda chinesa aqui no Brasil, tá tudo bem, a gente não tem que se preocupar com nada. Temos os prêmios crescentes, fortalecidos, porém há alguns sinais importantes quando a gente olha para o espectro mais amplo, né, Vanin, que podem impactar para a formação dos nossos preços aqui. Aí eu queria saber de você se para a safra 25-26 isso pode ficar ainda mais preocupante. Sem dúvida, depende muito de cada produtor. Sim. Produtores que precisam vender para embarque, por exemplo, fevereiro e março, tem que ficar esperto, porque não tem muita chance do prêmio fevereiro e março subir, a não ser se o Brasil atrasar o plantio, tá bom? Sim. Ou se atrasar o plantio, volta aquele cenário que nós vimos no começo desse ano. Atrasou o plantio, atrasou a colheita, daí é outra história. Mas o Brasil plantando uma safra maior, uma área maior, e dentro da janela normal, aí nós vamos ter pressão de logística, pressão de preço, os prêmios vão enfraquecer, especialmente ali o fevereiro, março, abril. Aí depois é outros 500, como a gente está vendo nessa temporada. Mesmo sendo uma safra grande, os prêmios estão. O flat price da soja em dólar da soja brasileira está subindo. Mas, enfim, são janelas. A gente tem que entender. Não é o ano todo. A gente divide o ano todo em 3 janelas. Janela antes da entrada da safra, o momento da safra colheita e pós-colheita, aí é que é o melhor momento sempre, Vanin, em termos de valorização. tem uma pergunta importante aqui do seu Luiz Carlos Leite, salvo engano, que é justamente sobre a questão da área norte-americana. A gente tem pouquinho tempo, porém, acho que é muito importante a gente olhar para essa pergunta agora, né, do seu Luiz, porque de fato é uma preocupação. Como é que isso vai impactar na área dos americanos? Hoje, eu imagino que no relatório que nós vamos receber não teremos um impacto muito diferente, as decisões dos produtores americanos já estavam tomadas. Agora, esse movimento que Estados Unidos e China vem fazendo impacta nas decisões do produtor, inclusive para a próxima safra já dos americanos. Devemos ter uma redução diária na safra 26-27, por exemplo? Provavelmente vamos ter do milho, lá o 26, 27. Uhum. Tá bom? Para a soja, com o aumento do esmagamento, que vai acontecer nessa temporada 25, 26. Programas aí de biocombustíveis maiores, os mandatórios. Agora o Congresso americano vai estar lá dentro o 45Z, que é um incentivo para esses programas. Eu não acredito que o produtor americano vai reduzir de novo a área de soja. Ele está mais confiante agora. Não, a gente não depende mais tanto assim de exportação do que como dependíamos lá da Primeira Guerra Comercial. Certo. Eu diria que para 26, 27, o produtor americano vai voltar a aumentar a área da soja e provavelmente reduzir a área do milho. O relatório de hoje, ele deve trazer uma reduçãozinha para milho, devido ao atraso de plantio em algumas regiões, valia mais a pena o produtor acionar o seguro de não plantio para o milho, Uhum. porque até dá mais dinheiro do que plantar. Então, realmente, o milho menor. E a área de soja talvez não mude ou cresça um tiquinho, não vai mudar muita coisa. E aí o mercado vai voltar os olhos para o clima de novo. E a temperatura sobe, o que é bom, e chuvas assim no limite, tá bom? Para não trazer nenhum tipo de perda nas condições. Agora, a partir de agora, o bicho pega. Aí entramos no dia 4 de julho, agora quinta-feira,
e historicamente é quando o pendoamento do milho nos Estados Unidos começa, é o período. As noites esquentam, o verão começa a vir a temperatura mais quente do ano, que é de julho a agosto, e as chuvas assim estão no limite. E vamos ver, pode ter alguma especulação. Até agora não teve nenhuma, tá bom? Assim, se a gente falar de clima, só tem duas especulações hoje no mundo. É o atraso da colheita aqui no Brasil safrinha e o clima torrante, total torrante, lá na Europa, que para frente pode trazer algum somebody love aí, um pagodinho pro milho, talvez vai precisar importar mais. Bom, dessa forma a gente consegue responder, mesmo que parcialmente, o Neto Fiscarelli. Ele falou assim: bom dia, Vanin. Com o aumento provável do biocombustível nos Estados Unidos a partir de 26, sobra soja para venda Estados Unidos e China. Já estamos aqui entendendo, então, né, Vanin, que como você Tem que pontuou. vender. Pois é, Tem que vender pelo menos uns 20 milhões para a China. É bem sim. menos do que o normal, que seria 33 milhões, mas 20, porque não tem outro mercado para. Vamos dizer que a China compre 10, 12. É, nada bom. É aquilo ali. Cada um milhãozinho para mais para menos vai ter que achar um mercado novo. E, bom, não é fácil com o Brasil, com uma safrona para o ano que vem, um programão de exportação que pode ser de 110 milhões ou mais. Aí vai ficar difícil. Estamos de olho. Eduardo Vanin, hoje eu imagino que vai ter live da Greenvest pra gente fazer Tem uma. dois pagodinhos aí para essa Tem dois. semana. É isso? Um eu não vou estar, eu só vou assistir. O Você outro eu vai já vou estar. assistir. Hoje, 5 para Sim, no Instagram da Greenvest, a live do USDA. Vamos ver como é que a coisa acontece. certo. No Kinder USDA, né? A surpresinha. O Kinder Agora, Usda a é gente fala triste. aqui de estimativas e tal, agora, se você pega o histórico aí de 30 anos, assim, muitos anos que foi uma baita surpresona, Sim, negativa ou positiva, sempre sim, é. E na sexta-feira, daí, estaremos juntos com sim. o Thiago Milani, que é o diretor de commodities da 3Tentos, empresa Isso mesmo. listada em bolsa, grande crusher no Brasil, nacional. E o Thiago, aí vamos discutir sobre esses temas. Desafios da indústria brasileira, a processadora de soja, essa grande extorsão, a Argentina exportando para a China, farelo baixo, e o módulo dele que ele tem com a gente, que é o trading global de commodities no nosso MBA. Vamos falar um pouquinho também. Então, todos convidados. Na sexta-feira, que hora que é mesmo? 11 horas da manhã. 11 da manhã. E hoje, 5 para 1. Fechado. Então te vejo Certo? sexta-feira que vem. Pra você não esquecer da minha cara, eu te vejo sexta-feira que vem de novo. Certo, então. Ótimo dia para todos, ótima semana e vamos Combinado. ver como é que a coisa. O Kinder Usda de hoje. Hoje tem Kinder Usda. Eduardo Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar com você. Bom começar a semana. Dessa vez vamos também juntos fechá-la. Então, boa semana pra você. Bom trabalho pra você e pra todo o time aí da Greenvest. Até mais, meu amigo. Um abraço. Obrigada. Abraço a todos. Fui, tchau. Tchau.